para lá, mas eu preciso falar a respeito de outros nomes que foram confirmados pelo Cruzeiro, né? O lateral Fagner, que saiu do Corinthians, e também o Eduardo, meio-campo Eduardo, de 34 anos, que estava no Botafogo. Luciano Dias, nomes interessantes para o Cruzeiro, para compor, são jogadores experientes, têm uma história, já são rodados e experimentados dentro do futebol brasileiro e também fora do país. Ô Elton, são jogadores que chegam para compor elenco, não para ser titular neste momento. Só que, assim, eu vi muitos torcedores criticando a contratação do Fagner, por exemplo. Ele vem por empréstimo, é uma questão que salarial, o Cruzeiro não vai bancar tudo, isso é importante destacar. E assim, quando a gente faz um comparativo com o ano passado, a gente muda o Cruzeiro de patamar, inclusive, quando olha para o banco de reservas. Vou dar um exemplo claro. Quem era o reserva do Willian ano passado? Gasolina. Quem chega para ser reserva do Willian esse ano? Fagner. É uma diferença muito grande. Outra situação, quem entrava sempre no meio campo para tentar mudar um jogo e nunca mudava um jogo? Matheus Vital. Quem pode entrar? Eduardo, que teve um 2024 com muitas lesões, é verdade, mas é um jogador muito interessante, que ele faz ali o meio campo, chega como elemento surpresa na área, ele pode fazer um papel até de falso 9, sabe jogar de costas, é interessante o Eduardo, foi muito bem no Botafogo nessa função também, quando o Tiquinho não jogava, no ano retrasado, na verdade, e aí o Eduardo pode fazer essa função naquele quarteto ofensivo, ele sabe fazer várias funções. Me lembra, não estou comparando o jogador, o estilo de posicionamento do Ricardo Goulart, que era um meia, só que ao mesmo tempo era um atacante e isso muitas vezes confundia o adversário. É uma incógnita pelo 2024 que ele teve com muitas lesões, mas é um bom jogador. Eltinho, rapidinho, porque ele citou o Vital e o Gasolina, o Ramiro chegou a ser utilizado nas duas funções também. Tanto na direita quanto no meio de campo, fazendo várias funções no meio de campo. Não dá para esquecer do Palácios também. Pra quê, hein? Só para passar uma informação, o Dola acabou de me dizer aqui que uma das respostas do Dudu agora, ele citou o Palmeiras e outro ponto importante foi que ele falou que ele está muito bem fisicamente. Bom. Vinha treinando firme, principalmente durante as férias. Então vai chegar numa condição muito boa. Marcos, sobre o Fagner, sobre o Eduardo, o que você pode acrescentar também? O que o torcedor do Cruzeiro pode esperar desses atletas? Como o Lu colocou, num primeiro momento, que a gente, no futebol, né, imprevisível, eles vêm para compor o elenco. Mas quanto que eles podem agregar, principalmente no quesito experiência, que são dois jogadores de uma idade mais acima. Em um primeiro momento eu também não gostei da contratação do Fagner, quando falaram que o Fagner viria para o Cruzeiro. Com os moldes que o Luciano citou aí, eu acho super interessante. Porque o Fagner, apesar de estar em uma queda física, técnica, ele é aquele cara experiente que vai forçar o Willian a jogar o seu futebol no ápice. Até porque o Willian quer retornar à seleção brasileira, a gente tem certeza disso. E o Eduardo vem com essa situação também de fazer com que o Matheus Pereira performe melhor. Ele não vai ser aquele jogador para disputar a posição com o Matheus Pereira, brigar pela titularidade, mas já vai ser aquela sombra mais interessante. Então acho que isso é muito importante para o Fernando Diniz, para ele ter ciência que o banco de reservas dele pode projetar o time titular performar melhor. Ô Gui, o Eduardo pode surpreender, porque ele foi um jogador muito importante para o Botafogo de 23. No Botafogo de 24, chegaram outras peças que aí ele ficou um pouco de fora e foi usado em algumas partidas, tendo uma rotatividade menor, também sofreu uma lesão. Mas teve uma rotatividade bem menor do que foi o Eduardo de 23. Aquele Eduardo de 23, jogando nesse Cruzeiro, você acha que ele pode acrescentar mais do que muito torcedor do Cruzeiro está esperando? E você coloca 2 anos a menos nisso, né, nessa conta. Nós estamos em 2025, você está falando de 2023. Então a questão física já pega, ele veio de uma lesão, não jogou tantas vezes em 2024 por conta de uma lesão grave. Então sua expectativa é baixa? A minha expectativa é baixa, então por isso que pode ser que o torcedor se surpreenda, porque a expectativa é a mãe da frustração, né? Se o jogador vem com expectativa alta e não performa aquilo que se espera, ele vai ser uma frustração. Então eu acho que não só a mim, como alguns outros torcedores do Cruzeiro, vem o Eduardo com uma expectativa baixa. Vem justamente todo mundo encara o Eduardo como um cara para ser aquele para compor o elenco.
ninguém já vai chegar pedindo a titularidade do Eduardo. Assim como é o caso do Fagner, porque você tem o Matheus Pereira pro lugar do Eduardo, o William pro lugar do Fagner. Então você tem esses jogadores que eles já vêm, e eles vêm ao Cruzeiro também já sabendo que serão para compor o elenco, eles melhoram a questão do elenco, mas não agregam assim no quesito titularidade. Mas, como o Marcos muito bem falou, pode ser que é aquela disputa sadia que tem um cara bom do meu lado, né, junto dos bons que a gente fica melhor, então você quer performar melhor. E o Matheus Pereira e o William foram convocados para a Seleção Brasileira em 2024. Então não é coisa de menos, né? Agora, o negócio que me incomoda, perdão, que a gente está falando assim, o Dudu, né, no ponto aí te avisaram que ele falou sobre o aspecto físico dele. Eu acho que não é uma preocupação minha sobre o aspecto físico dele, do Gabigol, do Eduardo talvez sim, mas também não é uma preocupação minha o aspecto físico do Fagner. Mas além do aspecto físico, é muito importante no futebol a questão da minutagem, da rodagem, do tempo de jogo, né? E esses jogadores todos foram reserva. Gabigol foi reserva no Flamengo, Dudu foi reserva no Palmeiras, Eduardo foi reserva no Botafogo, Fagner foi reserva no Corinthians, Christian foi reserva no Atlético Paranaense, Rodriguinho foi reserva no América. Então a gente tem que ver se esses jogadores vão performar bem dentro de campo. Vamos aguardar. O ano do Cruzeiro promete muito. Vamos voltar para a Toca da Raposa.